Na eterna luta pela sobrevivência, muitas vezes celebramos os guerreiros, os predadores com garras afiadas, os touros territoriais travando batalhas, os machos alfa lutando pelo domínio. Mas há outro lado da sobrevivência. Uma revolução mais silenciosa que vem ocorrendo há milhões de anos. Uma revolução dos inteligentes, dos adaptáveis, daqueles que se recusam a lutar. Esta é a história dos maiores artistas da fuga, mestres ilusionistas e gênios táticos da natureza. As criaturas que descobriram que, por vezes, a melhor defesa não é um bom ataque, é não lutar de todo. Bem-vindo a um mundo oculto onde a sobrevivência não depende da força, mas da engenhosidade, onde os fracos se tornaram invencíveis através da pura criatividade, onde os covardes herdaram a terra. Nas próximas 4 horas, vamos viajar por todos os continentes, mergulhar nos oceanos mais profundos e aventurar-nos nas florestas mais remotas para conhecer os campeões da defesa não violenta. E prometo que, ao final deste documentário, nunca mais olhará para um pepino do mar da mesma forma. Vamos começar no lugar mais improvável, com uma das criaturas mais pequenas e menos notadas do planeta. Os ilusionistas, os invisíveis, imagine isto, está a caminhar por uma floresta em Madagascar. As folhas estalam sob os seus pés, os pássaros cantam acima da sua cabeça. E agora, neste exato momento, está a ser observado por dezenas de olhos, mas nunca os verá. Conheça o lagarto de cauda folhosa. Este réptil elevou a camuflagem a uma forma de arte que beira o sobrenatural. O seu corpo não se assemelha apenas a uma folha. Ele é uma folha. Cada veia, cada mancha de decomposição, cada borda marrom onde insetos podem ter mordiscado é perfeitamente replicada na sua pele. Mas é aqui que fica realmente notável. Este lagarto sabe que se parece com uma folha e age de acordo com isso. Quando ameaçado, ele não foge. Ele não se esconde. Simplesmente se achata contra um galho e fica completamente imóvel. A sua cauda, essa obra-prima da mimetização evolutiva, se espalha para eliminar qualquer sombra. Até os seus olhos evoluíram para uma pupila vertical cercada por padrões intricados que quebram a sua forma distinta. Os predadores passam direto por ela. Os pássaros pousam a poucos centímetros de distância. E a lagartixa simplesmente espera. Essa é a defesa através da paciência, através do compromisso absoluto com a ilusão. Agora pode estar a pensar que a camuflagem é comum na natureza, e tem razão. Mas espere até ver até que ponto algumas criaturas levaram este conceito. Nas águas ao largo da costa da Indonésia, nada uma criatura que é tecnicamente um peixe, mas que transcendeu completamente a natureza dos peixes. O dragão marinho folhoso parece um pedaço de alga flutuante que ganhou vida. Anexos elaborados semelhantes a folhas brotam do seu corpo, balançando suavemente com a corrente. Ele não se esconde nas algas. Ele se torna as algas. Esta criatura está tão comprometida com o seu disfarce que fica quase completamente indefesa de qualquer outra forma. Mal consegue nadar rápido. Não tem veneno, espinhos, nem armadura. Toda a sua estratégia de sobrevivência é esta, ser tão convincente que nem vale a pena investigar. E funciona. O dragão marinho folhoso sobreviveu por milhões de anos, usando nada além de um traje teatral. Mas talvez o mestre do disfarce mais impressionante viva bem debaixo dos nossos narizes. Ou viveria, se pudéssemos encontrá-lo. O povo mímico do Sudeste Asiático não se limita a esconder-se. Ele imita. Este gênio de 8 braços pode transformar-se em mais de 15 criaturas diferentes, dependendo do predador que estiver por perto. Ameaçado por um peixe-donzela, torna-se uma cobra marinha.
com movimentos sinuosos e listras pretas e brancas, avistado por uma barracuda. Transforma-se num peixe-leão venenoso, com espinhos e tudo. Precisa de atravessar a areia aberta? Achata-se e ondula como um peixe chato tóxico. Este povo levou a arte de representar a um nível que deixaria Daniel Day-Lewis com inveja. Ele não se limita a aparecer-se com estes animais. Ele estuda os seus movimentos, os seus comportamentos, os seus padrões de natação. Depois, transforma-se neles, quando necessário, em menos de 1 segundo. Pense na inteligência necessária para isso. O polvo precisa de reconhecer o predador, aceder à sua biblioteca mental de animais perigosos, selecionar aquele que seria mais eficaz para deter essa ameaça específica e, em seguida, executar uma imitação perfeita. Tudo isso enquanto está aterrorizado e potencialmente a segundos da morte. Isso não é apenas camuflagem, é uma mudança de forma tática. A arte da distração. Agora, alguns animais adotaram uma abordagem diferente para a ilusão. Eles não tentam desaparecer. Em vez disso, convencem-no de que são algo que definitivamente não quer comer. Nas florestas tropicais da América Central, voa uma mariposa que deveria estar morta. É grande, lenta e voa durante o dia quando os pássaros estão ativamente a caçar. Deveria ser um Happy Meal com asas. Mas há um problema para qualquer pássaro que a avista. As suas asas exibem 2 olhos enormes e perfeitos. Não são apenas manchas em forma de olhos. São obras-primas de ilusão óptica, completas com realces, sombras e até um falso reflexo de luz. Quando esta mariposa está a descansar e um pássaro se aproxima, ela de repente abre as asas. E por uma fração de segundo, o pássaro não está a olhar para uma mariposa. Está a fazer contato visual direto com o que parece ser um grande predador. Uma coruja, talvez. Algo com olhos grandes que está a olhar diretamente para ela. Esse momento de hesitação, essa fração de segundo de espera, o quê? É tudo o que a mariposa precisa. Ela escapa não pela velocidade, mas pela guerra psicológica. Ela virou o jogo, fazendo o predador sentir-se como presa. Essa estratégia, chamada mimetismo ocular, evoluiu independentemente dezenas de vezes em insetos, peixes e até mesmo alguns mamíferos. Por quê? Porque funciona. O medo primordial de ser observado por algo maior e mais perigoso do que você está profundamente enraizado no reino animal. Mas algumas criaturas levaram o mimetismo ainda mais longe ao reino da manipulação psicológica. Veja o caso da mosca das flores. Este inseto é completamente inofensivo. Não pode picar, não pode morder, não pode espalhar veneno. É basicamente um ursinho de goma voador, mas está disfarçado de vespa, listras pretas e amarelas, formato do corpo semelhante, até padrões de voo semelhantes. Pássaros e outros predadores que aprenderam a evitar vespas também evitam moscas das flores. Isso é chamado de mimetismo batesiano e a versão da natureza da credibilidade emprestada. A mosca sabiadora aproveita-se da reputação assustadora da vespa, como um miúdo nerd que anda pela escola ao lado do quarterback, intocável por associação. Mas é aqui que fica ainda mais interessante. Também existem moscas inofensivas que imitam abelhas, borboletas inofensivas que imitam borboletas tóxicas e cobras inofensivas que imitam cobras mortais. É toda uma economia subterrânea de perigo falso. E a parte realmente inteligente? Muitos desses miméticos evoluíram para serem mais coloridos e mais óbvios do que as espécies realmente perigosas que estão a imitar. Por quê? Porque o melhor sinal de aviso é aquele que é visto de longe.
Se você é realmente venenoso, talvez seja melhor ser discreto para evitar confrontos desnecessários. Mas se você está a fingir, vá com tudo ou vá para casa, seja o aviso mais chamativo e óbvio da floresta. A cobra-rei escarlate levou isso ao extremo lógico. Ela compartilha seu habitat com a mortal cobra coral, uma das serpentes mais venenosas da América do Norte. Ambas as cobras têm faixas vermelhas, amarelas e pretas, mas apenas uma pode matá-lo. A cobra-rei espera que você não saiba qual é qual, e a maioria dos predadores não quer descobrir. Existe até uma pequena rima sobre isso. Vermelho toca amarelo, mata um companheiro. Vermelho toca preto, amigo do Jack. Mas, da perspectiva de um falcão a sobrevoar, ambas as cobras parecem problemáticas. E é exatamente isso que a cobra-rei quer. Essa é uma defesa através da gestão da reputação. Por que desenvolver um veneno caro quando se pode simplesmente convencer todos de que já o tem? Agora, enquanto continuamos a explorar esses mestres da ilusão, essas criaturas que sobrevivem através do engano em vez do confronto, quero que você considere algo. Cada uma dessas adaptações representa milhões de anos de evolução, inúmeras gerações de tentativa e erro. Animais que pareciam quase uma folha, mas não exatamente, sendo comidos. Animais com manchas nos olhos que eram quase convincentes, mas não o suficiente, sendo consumidos por predadores. As criaturas que vemos hoje são aquelas que acertaram, aquelas que aperfeiçoaram as suas ilusões. E se está a gostar desta viagem ao mundo oculto dos pacifistas da natureza, se quer ver mais conteúdos que se exploram as estratégias fascinantes que os animais usam para sobreviver, então fique comigo. Clique no botão de inscrição e ative o sino de notificações para não perder os próximos documentários. Porque acredite, estamos apenas a começar. As criaturas que estamos prestes a conhecer têm mecanismos de defesa tão bizarros, tão contraintuitivos, que mudarão fundamentalmente a sua compreensão da própria sobrevivência. Mas primeiro vamos conhecer um animal que levou a ilusão à sua forma definitiva, a invisibilidade completa. O zoológico de vidro, nas profundezas do oceano, onde a luz do sol penetra através de milhares de metros de água, existe um problema. Nesta zona crepuscular, não há onde se esconder. Não há rochas, corais ou florestas de algas. Apenas um azul infinito em todas as direções. A camuflagem é inútil aqui porque não há nada com que se misturar. Então, algumas criaturas encontraram uma solução radical. Tornaram-se transparentes. A lula de vidro é exatamente o que o nome indica. Uma lula feita de vidro. Ou, pelo menos, é o que parece. O seu corpo é tão transparente que é possível ver através dele tudo o que está por trás. Até os seus olhos são quase transparentes, com apenas o mínimo de pigmento necessário para funcionar como olhos. Isto cria um efeito assustador. Imagine encontrar esta criatura nas profundezas do oceano. Veria duas manchas escuras a flutuar na água, suspensas no nada. Um par de olhos ligados ao invisível. Mas a transparência traz desafios. Porque uma coisa é quase impossível de tornar transparente: o sistema digestivo. Não importa o quão transparente seja o seu corpo. Se acabou de comer um peixe, esse peixe vai aparecer no seu estômago como uma mancha escura, revelando completamente o seu disfarce. A lula de vidro encontrou uma solução. O seu sistema digestivo está altamente concentrado na menor área possível, escondido numa pequena bola densa. E essa bola é coberta por células produtoras de luz que brilham apenas o suficiente para combinar com a luz ambiente que se filtra acima. Ela não está mais a tentar ser invisível.
está a usar iluminação direcionada para se misturar com a luz de fundo. Isso é chamado de contra-iluminação e é uma das técnicas de camuflagem mais sofisticadas da natureza. O animal ajusta constantemente a intensidade do seu brilho com base na quantidade de luz que vem de cima, apagando efetivamente a sua própria sombra. Para um predador que olha de baixo, a lula simplesmente desaparece no brilho de fundo da superfície do oceano. Mas a lula de vidro não está sozinha nesta estratégia. A zona crepuscular do oceano está repleta de criaturas transparentes. Medusas, larvas de peixes, camarões, salpas e dezenas de outras criaturas que evoluíram independentemente para se tornarem transparentes. Existe até um peixe transparente chamado Barrelai, que levou isso a um extremo quase cômico. Este peixe tem uma cúpula transparente no topo da cabeça e dentro dessa cúpula, os seus olhos apontam diretamente para cima, girando para rastrear as silhuetas das presas acima. É como um submarino com uma cobertura de vidro, pilotado por um peixe que descobriu que, no oceano profundo, a melhor vista é para cima. O compromisso com a transparência desses animais é absoluto. Eles sacrificaram cor, padrão e até mesmo alguma funcionalidade para alcançá-la. Muitos animais transparentes reduziram a sua contagem de glóbulos vermelhos porque a hemoglobina não é transparente. Eles desenvolveram proteínas transparentes, enquanto outros animais têm proteínas pigmentadas. Eles reorganizaram a sua anatomia interna para minimizar as estruturas visíveis. Esta é a defesa através da eliminação. Estas criaturas tornaram-se tão fundamentalmente indetetáveis que quase não existem. Os artistas da fuga, mestres da fuga. Mas nem todos os animais podem se dar ao luxo de se esconder. Alguns vivem em ambientes onde a camuflagem é impossível. Alguns são grandes demais para serem invisíveis. E alguns são simplesmente deliciosos demais para serem deixados em paz. Não importa o quão bem se escondam, esses animais aperfeiçoaram a arte da fuga. Vamos começar com, talvez, o maior artista da fuga da natureza, a gazela. Na savana africana não há onde se esconder. A relva é curta, a paisagem é aberta e há sempre olhos a observar. Chitas, leopardos, leões, hienas e cães selvagens consideram a gazela o alimento perfeito. Então, o que uma gazela pode fazer? Ela corre, mas não da maneira que você imagina. Quando uma gazela avista um predador, ela não foge imediatamente. Primeiro, ela faz algo que parece insano. Ela salta, para cima e para baixo, com as 4 patas a saírem do chão ao mesmo tempo, num comportamento chamado stotting ou pronking. Parece que a gazela está a fazer algum tipo de celebração, ou talvez um ataque de nervos. Mas isto não é pânico, é comunicação. A gazela está a enviar uma mensagem diretamente ao predador. Estou a ver-te, estou saudável. Estou tão em forma que posso desperdiçar energia a saltar como uma idiota. Não me vais apanhar, nem te des ao trabalho de tentar. E aqui está a parte notável. Os predadores muitas vezes ouvem. As chitas, que têm uma taxa de sucesso de apenas cerca de 50%, mesmo quando escolhem cuidadosamente, simplesmente observam a gazela assaltar e depois procuram um alvo diferente. Por que desperdiçar energia numa perseguição que vais perder? Esta é uma sinalização honesta. A gazela não está a blefar. Apenas uma gazela genuinamente saudável e em forma pode dar-se ao luxo de gastar energia nesses saltos altos. Gazelas doentes ou feridas correm imediatamente e poupam a sua energia para a perseguição. E são exatamente essas que os predadores têm como alvo.
Mas quando a perseguição começa, é aí que a verdadeira genialidade da gazela surge. Ela não corre apenas em linha reta. Ela faz manobras bruscas, zigue-zagueia, executa curvas repentinas em ângulo reto a toda velocidade. A Cheetah é mais rápida em linha reta, mas é uma máquina especializada em sprints que não consegue virar rapidamente. A cada curva fechada que a gazela faz, a Cheetah precisa desacelerar, ajustar o curso e acelerar novamente. A gazela está a explorar as fraquezas do seu adversário. Transformou a perseguição num jogo estratégico, em vez de um teste de velocidade pura. E se isso não bastasse, as gazelas têm mais um truque. Correm em direção a outros animais de presa. De repente, a Cheetah vê-se no meio de uma debandada de zebras e gnus, com nuvens de poeira a obscurecer a visão e centenas de cascos a criar uma cacofonia de sons e movimentos. A gazela recrutou o rebanho como cúmplices involuntários na sua fuga. Esta estratégia de fuga em várias camadas, sinais honestos para evitar a perseguição, manobrabilidade para sobreviver se isso acontecer e recrutamento de aliados ambientais mantiveram as gazelas a prosperarem na África durante milhões de anos. Mas, se acha que a gazela é impressionante, espere até conhecer um artista da fuga que opera em 3 dimensões. No ar, os peixes voadores não voam realmente. Sejamos claros sobre isso. Mas o que eles fazem é tão notável que a distinção pouco importa. Esses peixes vivem em mar aberto, onde predadores como atuns, mahi-mahi e marlins os perseguem incansavelmente. Debaixo d'água, eles são superados. Esses predadores são mais rápidos, mais manobráveis e têm melhor resistência. Então, os peixes voadores fizeram algo radical. Eles saíram da água. Quando perseguidos, os peixes voadores aceleram até a superfície, rompem a água e estendem as suas barbatanas peitorais ampliadas. Essas barbatanas são essencialmente asas e permitem que os peixes planem. Não apenas por 1 ou 2 segundos, mas por centenas de metros. Algumas espécies podem percorrer mais de 180 metros num único voo, permanecendo no ar por mais de 40 segundos. Mas eis o que torna isso verdadeiramente extraordinário. O peixe não desliza apenas em linha reta. Ele pode manobrar. Ao ajustar a cauda, que permanece na água quando ele se lança inicialmente, ele pode impulsionar-se ainda mais. Algumas espécies podem até encadear vários deslizes, mergulhando a cauda de volta na água para ganhar velocidade sem submergir totalmente e, em seguida, lançando-se em outro deslize. Eles basicamente saltitam pela superfície do oceano e, enquanto fazem isso, entram numa dimensão onde os seus predadores aquáticos simplesmente não conseguem acompanhá-los. O atum tem de ficar debaixo de água, vendo a sua refeição voar para longe. Quando o peixe voador volta a entrar na água, está tão longe do local onde a perseguição começou que escapou completamente do raio de busca do predador. Este é um mecanismo de defesa que exigiu a evolução de uma anatomia completamente nova. Barbatanas ampliadas que não servem para nada além de escapar, músculos adaptados para gerar a velocidade explosiva necessária para o lançamento e a sofisticação comportamental para julgar exatamente quando e onde dar esse salto. Tudo para acessar um refúgio temporário onde as regras mudam completamente. Mas o peixe voador não está sozinho nesta estratégia de fuga dimensional. Nas florestas do Sudeste Asiático, existem cobras que voam, ou, mais precisamente, planam. Mas continuam a ser cobras, o que torna tudo consideravelmente mais inquietante. A cobra-árvore do paraíso vive na copa das árvores, e quando ameaçada, lança-se de um ramo e, de alguma forma,
Navega pelo ar para pousar noutra árvore a dezenas de metros de distância. A cobra faz isso achatando todo o seu corpo em forma de fita, essencialmente transformando-se numa asa. Então, fazendo movimentos ondulantes no ar, o tipo de movimento que uma cobra normalmente faz no chão, ela pode realmente gerar sustentação e controlar a sua direção. Isso significa que existem cobras por aí que podem persegui-lo pelas árvores, planando de galho em galho. A natureza ocasionalmente tem um senso de humor perverso. Mas esses animais planadores, por mais impressionantes que sejam, ainda funcionam com uma anatomia parcialmente adaptada para o voo. Alguns artistas da fuga trabalham com o que têm, usando puro impulso e física. O lagarto basilisco da América Central ganhou o apelido de Lagarto Jesus Cristo por um motivo. Ele corre na água. Quando ameaçado, esse lagarto corre com as patas traseiras em direção ao corpo d'água mais próximo e simplesmente continua correndo. As suas patas batem na superfície tão rapidamente que criam bolsas de ar por baixo delas antes que tenham tempo de afundar. O lagarto está literalmente a ultrapassar a gravidade. Esta é uma defesa através da exploração da física. O lagarto descobriu que a água, quando atingida com rapidez suficiente e no ângulo certo, torna-se temporariamente sólida. Ele está a usar a tensão superficial da água como uma estrada, acessando um reino que deveria ser impossível para um réptil terrestre. O lagarto consegue manter isso por cerca de 4,5 metros antes de começar a afundar. Mas isso geralmente é suficiente. Nessa altura, já está longe da costa e pode mergulhar na água, onde é um nadador surpreendentemente bom. Ele encadeou 2 mecanismos de fuga. Correr na água afasta-o dos predadores terrestres e nadar afasta-o dos predadores aéreos. Essa é a filosofia do artista da fuga: usar o próprio ambiente como arma. Transforme a paisagem numa pista de obstáculos onde você é o único que conhece os atalhos. A ferrovia subterrânea. Alguns animais levaram a fuga ao seu extremo lógico. Construíram saídas de emergência em todo o seu estilo de vida. Os cães da pradaria são famosos por seus elaborados sistemas de tocas, mas a maioria das pessoas não aprecia o quão sofisticadas são essas estruturas. Uma cidade de cães da pradaria não é apenas um conjunto de buracos no chão. É uma cidade fortificada com várias entradas, túneis de fuga, postos de escuta e até mesmo banheiros separados das áreas de convivência. Cada toca tem pelo menos 2 saídas, posicionadas em direções diferentes, para que, independentemente de onde o predador se aproxime, sempre haja uma rota de fuga. Algumas câmaras estão posicionadas logo abaixo das entradas, criando uma queda vertical que os predadores que mergulham no buraco vão ultrapassar, passando direto pelo espaço de convivência. Mas a parte realmente inteligente é o sistema de sentinelas. A qualquer momento, vários cães da pradaria ficam em pé em pequenos montes ao redor da cidade, vigiando o perigo. Não se trata apenas de alarmes gerais. A linguagem dos cães da pradaria é surpreendentemente complexa. Pesquisadores descobriram que eles têm chamados diferentes para predadores diferentes. Não apenas perigo, mas especificamente falcão, coiote, cão ou humano. E não apenas isso, mas também descrições. Eles podem comunicar o tamanho, a cor e a velocidade da ameaça. Um estudo mostrou que os cães da pradaria podiam distinguir entre humanos individuais vestindo camisas de cores diferentes. O seu chamado para um humano com uma camisa azul era sutilmente diferente do seu chamado para um humano com uma camisa amarela. Eles não estão apenas a dizer perigo. Estão a dizer aquele perigo específico, o que vimos na semana passada.
está de volta. Este nível de comunicação permite que a cidade responda de forma adequada. Um aviso de falcão leva todos para a entrada da toca mais próxima. Um aviso de coiote pode fazer com que alguns recuem, enquanto outros permanecem nos seus postos, prontos para se esconderem no subsolo apenas se o coiote se aproximar demais. Eles estão a tomar decisões táticas com base em relatórios de inteligência detalhados. Mas os cães da pradaria são habitantes da superfície que se refugiam no subsolo. Alguns animais foram mais longe, raramente aparecendo na superfície. O rato toupeira pelado vive toda a sua vida em sistemas de túneis subterrâneos nos desertos da África Oriental. Esses túneis podem se estender por quilômetros, abrigando colônias de até 300 indivíduos. E o rato toupeira pelado se adaptou tanto a essa vida subterrânea que se tornou um dos mamíferos mais estranhos da Terra. É essencialmente de sangue frio, o que é incomum para um mamífero. Pode sobreviver por 18 minutos sem oxigênio, mudando para um metabolismo semelhante ao das plantas, que funciona com frutose. Quase não sente dor porque a sua pele não tem substância P, um neurotransmissor que sinaliza a dor. É resistente ao cancro e pode viver por mais de 30 anos, 10 vezes mais do que roedores de tamanho semelhante. Todas estas adaptações bizarras têm um único objetivo: prosperar num ambiente onde os predadores simplesmente não conseguem segui-lo. Ao comprometer-se completamente com o estilo de vida subterrâneo, o rato toupeira pelado tornou-se quase invulnerável aos predadores da superfície. Ocasionalmente, cobras invadem os túneis, mas a colônia responde como uma unidade, bloqueando as passagens com os seus corpos e até atacando em grupo. Esta é a defesa através da especialização ambiental. O rato toupeira nu seguiu um caminho evolutivo tão longe que se tornou quase alienígena, mas perfeitamente adaptado ao seu refúgio escolhido. E depois há animais que não constroem refúgios permanentes. Eles carregam-nos. Fortalezas vivas. Arquitetos da armadura, a tartaruga é talvez o exemplo mais icônico de defesa portátil. Essa carapaça, uma fusão de costelas e vértebras numa cúpula protetora, foi uma inovação evolutiva tão bem sucedida que o plano corporal básico da tartaruga permaneceu praticamente inalterado por mais de 200 milhões de anos. Mas nem todas as carapaças de tartaruga são criadas da mesma forma. Cada espécie refinou a sua armadura para as suas ameaças específicas. A tartaruga-caixa pode fechar completamente a sua carapaça, puxando a cabeça e as patas para dentro e, em seguida, selando as aberturas com secções articuladas da carapaça inferior. Uma vez fechada, é quase impossível abri-la sem ferramentas. A tartaruga transformou-se numa caixa trancada com a chave dentro. Os predadores podem mordê-la, rolá-la, atirá-la de alturas, e a tartaruga apenas espera. Esta é uma defesa através da paciência e do compromisso absoluto com a estratégia da fortaleza. A tartaruga jacaré adotou uma abordagem diferente. A sua carapaça é coberta por saliências e espinhos que a tornam não apenas difícil de morder, mas dolorosa. E esta tartaruga é grande e agressiva demais para se retrair completamente para dentro da carapaça. Em vez disso, mantém a cabeça para fora, armada com um bico que pode cortar dedos. Esta é uma fortaleza com defesas ativas, um castelo que revida. Mas talvez a armadura de tartaruga mais engenhosa seja a da tartaruga panqueca da África Oriental. Esta tartaruga vive entre afloramentos rochosos e a sua carapaça é plana e flexível, em vez de abaulada e rígida. Quando ameaçada, ela não se retrai para dentro da carapaça. Em vez disso, ela encaixa-se numa fenda da rocha e infla os pulmões, pressionando a carapaça contra a pedra.
A flexibilidade, que normalmente seria uma fraqueza, torna-se uma força, permitindo que a carapaça se adapte às superfícies irregulares da rocha. Os predadores podem ver a tartaruga, podem até mordê-la, mas não conseguem retirá-la. É como tentar arrancar uma ventosa do vidro. Esta é uma armadura adaptada não apenas para proteger, mas para se integrar ao ambiente. A tartaruga transformou a paisagem em parte do seu sistema defensivo. Mas as tartarugas não são os únicos animais que dominam a fortificação portátil. Vamos falar sobre uma criatura que leva a armadura a um extremo quase absurdo. O pangolim parece uma pinha que aprendeu a andar. Cada centímetro do seu corpo, exceto a barriga, é coberto por escamas sobrepostas feitas de queratina, o mesmo material das unhas. Mas estas não são apenas escamas, são placas articuladas com bordas afiadas que podem cortar a boca de qualquer predador tolo o suficiente para morder. Quando ameaçado, o pangolim se enrola em uma bola, colocando a cabeça por baixo e envolvendo-se com a cauda. Nessa posição, ele é essencialmente inexpugnável. Leões já tentaram comer pangolins e falharam. Os leopardos desistiram, frustrados. Mesmo as hienas, com as suas mandíbulas capazes de esmagar ossos, não conseguem quebrar a defesa do pangolim. E se um predador persistir? O pangolim tem um plano B. Ele libera um fluido nocivo das glândulas próximas ao ânus, semelhante ao spray do gambá. Ele se transforma numa fortaleza e numa bomba fétida. A armadura do pangolim é tão eficaz que ele quase não tem outras defesas. Não consegue correr rápido. Não tem dentes, apenas uma língua longa e pegajosa, adaptada para comer formigas e térmitas. Está completamente comprometido com a estratégia da armadura, tendo trocado todas as outras capacidades defensivas pela impenetrabilidade. Infelizmente, esta armadura que protegeu os pangolins durante milhões de anos dos predadores naturais tornou-os vulneráveis aos humanos. Tornaram-se os mamíferos mais traficados do mundo, com as suas escamas vendidas para a medicina tradicional, apesar de não terem qualquer valor medicinal. A armadura funciona perfeitamente contra dentes e garras. Contra caçadores furtivos com ferramentas, é pior do que inútil, torna-os valiosos. Mas no oceano existem criaturas que levaram a armadura ainda mais longe, criando estruturas tão complexas que são maravilhas arquitetônicas. Os construtores de fortalezas. O caranguejo eremita nasce nu. Ao contrário dos caranguejos verdadeiros, ele não tem uma carapaça dura cobrindo seu abdômen macio e vulnerável. Então, ele faz algo prático e profundamente divertido. Muda-se para a casa de outra pessoa. Os caranguejos eremitas recolhem conchas vazias de caracóis mortos e outros moluscos, colocando os seus abdômenes macios nas câmaras espirais e carregando as conchas consigo para onde quer que vão. À medida que crescem, precisam de encontrar conchas maiores, o que levou a um dos fenômenos mais estranhos do reino animal: eventos de troca de conchas. Quando um caranguejo eremita encontra uma concha que é grande demais para ele, mas que seria perfeita em algumas mudas, ele espera. Logo, outros caranguejos chegam, cada um avaliando a nova concha. Eles se alinham por ordem de tamanho, do maior para o menor, cada um ao lado da concha que ocupa atualmente. Então, numa troca cuidadosamente coreografada, o caranguejo maior se muda para a nova concha. O segundo maior pega a concha abandonada pelo primeiro caranguejo. O terceiro pega a concha do segundo e assim por diante. É como um mercado imobiliário conduzido em completo silêncio, regido por regras que todos os participantes compreendem instintivamente. Mas a relação do caranguejo eremita com a sua concha vai além de um simples abrigo. Algumas espécies colocam deliberadamente anêmonas urticantes nas suas conchas para proteção adicional.
O caranguejo obtém um sistema de defesa móvel e a anêmona obtém transporte para novos locais de alimentação. Quando o caranguejo muda de carapaça, transfere cuidadosamente as anêmonas para a nova residência, usando as suas garras para as retirar suavemente e recolocá-las. Esta é uma defesa através da parceria, transformando a sua casa num campo minado que só você pode navegar com segurança. Mas os caranguejos eremitas estão a improvisar com materiais encontrados. Algumas criaturas constroem as suas fortalezas do zero. A larva da traça d'água, um inseto aquático, constrói uma caixa protetora em torno do seu corpo macio usando materiais do seu ambiente. Diferentes espécies usam diferentes materiais de construção. Algumas colam grãos de areia, outras usam pequenas pedras. Algumas preferem pedaços de material vegetal. Elas que cimentam tudo isso com seda produzida por glândulas na boca, criando um tubo para onde podem se refugiar. O que é notável é a precisão dessas construções. Algumas larvas de tricópteros criam invólucros arquitetonicamente sofisticados, com padrões específicos e, às vezes, até elementos decorativos. Cientistas colocaram larvas de tricópteros em aquários com materiais incomuns, como flocos de ouro e pequenas pedras preciosas, e as larvas os incorporaram aos seus invólucros, criando estruturas semelhantes a joias. Esta é uma armadura como arte, defesa como expressão criativa. A larva passa toda a sua juventude dentro desta casa móvel, apenas colocando a cabeça e as pernas para fora, para rastejar ao longo do fundo do riacho e se alimentar. Mas talvez nenhuma criatura tenha se comprometido com o estilo de vida de fortaleza de forma mais completa do que o cirripede. Este crustáceo começa a vida como uma larva que nada livremente, mas assim que encontra uma superfície adequada, cimenta a cabeça na rocha, constrói uma concha em forma de vulcão ao seu redor e nunca mais se move. A concha do cirripede é uma maravilha da engenharia. É construída a partir de placas sobrepostas que se fecham hermeticamente, selando o animal no interior durante a maré baixa. As paredes são espessas o suficiente para resistir às ondas violentas, resistentes aos bicos das aves marinhas e dispostas num padrão que distribui a tensão uniformemente. É uma pequena fortaleza projetada para durar décadas em um dos ambientes mais hostis da Terra, a zona entre marés, onde é alternadamente cozida pelo sol e batida pelas ondas. Quando a maré sobe, a concha se abre e o cirripede estende as suas pernas plumosas, vasculhando a água em busca de plâncton. Alimenta-se de cabeça para baixo, empurrando a comida para a boca com as patas, porque, lembre-se, está cimentado de cabeça para baixo na rocha. Esta é uma defesa através da imobilidade total. O cirripede abdicou completamente do movimento em troca de uma posição inexpugnável. E funciona. Os cirripedes podem viver mais de 20 anos na natureza, e há casos documentados de cirripedes que viveram mais de 40 anos nas condições certas. Estes arquitetos de armaduras, desde a tartaruga até ao percevejo, partilham todos uma filosofia comum. A melhor luta é aquela que nunca acontece. Construa defesas suficientemente fortes e nunca terá de as testar em combate. Guerra química. Os vingadores tóxicos. Vimos animais que se escondem, que fogem, que constroem fortalezas. Mas algumas criaturas transformaram os seus próprios corpos em armas, tornando-se fábricas químicas ambulantes que produzem compostos tão nocivos, tão tóxicos ou tão irritantes que os predadores aprendem muito rapidamente a deixá-las em paz. Vamos começar com talvez o guerreiro químico mais famoso da América do Norte, o gambá. Todos conhecem o spray do gambá, mas poucos apreciam o quão sofisticada é essa arma. O gambá não libera apenas um mau cheiro.
Ele utiliza um sistema de armas químicas de precisão que impressionaria um engenheiro militar. O spray vem de duas glândulas localizadas em ambos os lados do ânus, e o gambá pode direcionar essas glândulas independentemente, girando-as como pequenas pistolas de spray. O alcance efetivo é de cerca de 4 a 5 metros, e os gambás são notavelmente precisos. Eles miram no rosto, especificamente nos olhos. A composição química do spray é uma mistura de compostos que contém enxofre, chamados tióis. Essas moléculas são voláteis, o que significa que evaporam rapidamente e se espalham pelo ar. Mas, mais importante, elas se ligam às proteínas de uma forma que as torna extremamente difíceis de remover. É por isso que o sumo de tomate não remove o spray do gambá, apenas o mascara temporariamente. Os tióis se ligam quimicamente aos olhos da pele ou do pelo do seu animal de estimação. E o cheiro não é apenas desagradável é fisiologicamente insuportável. Os tióis provocam náuseas, causam cegueira temporária se atingirem os olhos e podem causar dificuldades respiratórias em espaços fechados. Um impacto direto no rosto pode incapacitar um animal muito maior por vários minutos. Mas aqui está a parte mais impressionante. Os gambás não querem borrifar você. O produto químico é caro de produzir e, após o spray, leva semanas para reabastecer totalmente o suprimento. Durante esse tempo, o gambá fica mais vulnerável. Portanto, eles desenvolveram um elaborado sistema de alerta para evitar ter que usar sua arma. Antes de borrifar, um gambá bate os pés, arqueia as costas, levanta a cauda e, em algumas espécies, até faz parada de mãos. Isso dá várias oportunidades para recuar, porque borrifar é o último recurso. Esta é uma criatura tão confiante na sua arma química que anuncia a sua presença, em vez de se esconder. A coloração preta e branca distinta não é camuflagem. É um cartaz que diz: perigo, arma química, não se aproxime. E os predadores aprenderam tão bem essa lição que a coloração do gambá se tornou um padrão de alerta universal na natureza. Outros animais, de lagartas a salamandras, desenvolveram padrões semelhantes em preto e branco, especificamente para enganar os predadores, fazendo-os pensar que podem ser gambás. Mas, por mais impressionante que seja o gambá, ele não é o único animal que usa armas químicas. Vamos falar sobre um que leva a toxicidade a um nível que beira a guerra biológica. O sapo-flecha venenoso da América Central e do Sul é pequeno o suficiente para caber no seu polegar. Tem cores brilhantes e contém toxinas suficientes para matar 10 homens adultos. A espécie mais tóxica, o sapo-flecha venenoso dourado, tem secreções cutâneas tão poderosas que os povos indígenas as usavam para envenenar dardos, daí o nome do sapo. Mas o que é realmente fascinante é que estes sapos não produzem o seu próprio veneno. Eles obtêm-no da sua dieta. Na natureza comem formigas, ácaros e outros pequenos artrópodes que contêm alcaloides tóxicos. Os sapos absorvem essas toxinas, armazenam-nas em glândulas especiais na pele e, em seguida, modificam-nas em compostos ainda mais potentes. Isso significa que os sapos flecha venenosos criados em cativeiro, alimentados com moscas das frutas e outros alimentos não tóxicos, são completamente inofensivos. A toxicidade não é genética, é alimentar. Os sapos estão essencialmente a biosintetizar armas a partir do seu ambiente. E aquelas cores brilhantes, os azuis elétricos, os laranjas flamejantes, os amarelos ensolarados. Isso é chamado de coloração aposemática, um sistema de alerta que é o oposto da camuflagem. O sapo está a anunciar a sua presença, essencialmente dizendo: estou aqui, brilhante e visível, porque sou tão tóxico que não preciso de me esconder. Esta é talvez a
expressão máxima da defesa química, tornar-se tão perigoso que pode anunciar-se e ainda assim permanecer seguro. O sapo inverteu as regras normais de sobrevivência. No seu caso, ser visto é protetor e esconder-se seria contraproducente. Mas nem todas as defesas químicas envolvem toxinas. Algumas envolvem sobrecarga sensorial, irritantes e dissuasores. O besouro bombardeiro desenvolveu talvez o mecanismo de defesa química mais impressionante do mundo dos insetos. Ele pode literalmente explodir em você. Dentro do abdômen do besouro existem duas câmaras separadas. Uma contém hidroquinona e peróxido de hidrogênio. A outra contém enzimas chamadas peroxidases e catalases. Quando ameaçado, o besouro mistura esses produtos químicos numa câmara de reação reforçada. E o resultado é uma reação exotérmica violenta que produz um spray fervente de benzoquinona, atingindo temperaturas de 100 graus Celsius. O besouro pode direcionar esse jato ajustando a posição do seu abdômen e pode dispará-lo em rajadas rápidas e entrecortadas, disparando vários tiros químicos em rápida sucessão. Cada pulso é controlado com precisão. O besouro não dispara cegamente. Ele gira o seu abdômen quase 270 graus, sendo capaz de atingir atacantes vindos de quase qualquer direção, incluindo diretamente acima. Isto não é uma última resistência desesperada, é um sistema de artilharia controlado. A chave é a câmara de reação reforçada. A maioria dos insetos destruir-se-ia ao tentar uma reação tão violenta. Mas as paredes da câmara do besouro bombardeiro são espessas, encamadas e resistentes ao calor. Válvulas regulam a quantidade de produto químico que entra de uma vez, evitando uma detonação catastrófica. O besouro resolveu um problema que desafiaria os engenheiros humanos: como conter com segurança explosões internas repetidas. Os predadores aprendem rápido. Formigas que atacam em grupos são repelidas instantaneamente. Rãs cospem o besouro em segundos. Aranhas o soltam de suas teias. A lição é imediata e inesquecível. Esta presa revida de uma forma que viola as expectativas. E, na natureza, violar as expectativas costuma ser mais eficaz do que a força bruta. Mas nem todas as defesas químicas dependem de calor ou veneno. Algumas têm como alvo algo ainda mais fundamental: os sentidos. Veja o caso do hagfish. Este necrófago semelhante a uma enguia vive no fundo do oceano. É lento, tem corpo mole e parece indefeso. Não tem mandíbulas, escamas, armadura nem velocidade. Ao que tudo indica, deveria estar extinto. Em vez disso, possui um dos dissuasores mais grotescamente eficazes que já evoluíram. Quando atacado, o hagfish libera grandes quantidades de baba. Não é muco. É baba, uma secreção à base de proteínas que se expande instantaneamente ao entrar em contato com a água, formando fios longos e fibrosos que se entrelaçam e engrossam, formando uma massa gelatinosa. Em segundos, a água ao redor se transforma em algo com a consistência de clara de ovo. Os peixes predadores que mordem uma enguia marinha não ficam apenas com a boca cheia de muco. O muco obstrui as suas guelras. Eles começam a sufocar. Muitos predadores são forçados a recuar imediatamente, sacudindo violentamente a cabeça ou recuando para águas claras para limpar as guelras antes de se afogarem. Alguns morrem se não conseguirem escapar a tempo. Enquanto isso, a enguia marinha dá um nó em si mesma e desliza para fora do seu próprio muco, escapando calmamente enquanto o seu atacante entra em pânico. Esta é uma defesa através de sabotagem biológica. A enguia marinha não prejudica diretamente o seu predador. Ela impede o predador de respirar.
E depois há o animal que transformou a dissuasão em teatro. O porco-espinho não depende da velocidade, da discrição ou de toxinas. Ele depende de uma mensagem muito simples. Tocar em mim vai arruinar o seu dia. As espinhas do porco-espinho não são lançadas, apesar do mito popular. Mas elas estão frouxamente presas, têm farpas e são projetadas para se soltarem facilmente ao entrar em contato. Quando um predador morde ou ataca, as espinhas se cravam na carne. E devido às farpas microscópicas voltadas para trás, elas se aprofundam com o tempo, em vez de ficarem mais superficiais. Um leão com espinhas de porco-espinho na boca pode sobreviver, mas talvez nunca mais consiga caçar adequadamente. As espinhas não precisam de matar, precisam apenas de ensinar. E essa lição dura para toda a vida. Este é um tema recorrente entre as defesas químicas e irritantes. O objetivo não é a morte, o objetivo é a memória. Um predador que se lembra da dor, do desconforto ou da quase morte evitará essa presa para sempre. A evolução favorece as armas que educam. E isso leva-nos à ideia final e talvez mais importante de todo este documentário. A filosofia de não lutar, vencer sem guerra. Quando pensamos em sobrevivência, imaginamos disputas de força. Dentes contra carne, velocidade contra resistência, números contra números. Mas o que vimos em florestas, desertos, oceanos e mundos subterrâneos conta uma história muito diferente. Os animais mais bem-sucedidos da Terra não são os mais fortes, não são os mais rápidos, não são os mais agressivos, são os mais inconvenientes. São difíceis de detectar, difíceis de apanhar, difíceis de comer e caros de atacar. Todas as estratégias que exploramos seguem a mesma lógica. Fazer com que o predador pare e pergunte, mesmo que por uma fração de segundo, vale a pena? Essa hesitação é tudo. A camuflagem ganha tempo. A mimetização ganha dúvida. A armadura ganha resistência. A fuga ganha distância. Os produtos químicos ganham memória. E, muitas vezes, a sobrevivência requer apenas que um desses fatores funcione uma vez. Os predadores operam com orçamentos de energia. Cada perseguição, cada ataque, cada tentativa falhada é uma aposta. Os animais que forçam os predadores a fazerem apostas ruins sobrevivem. Os animais que transformam a caça num jogo perdido persistem. É por isso que a covardia, em termos evolutivos, não é uma falha. É uma estratégia. Recusar-se a lutar não significa recusar-se a competir. Significa mudar as regras da competição para que a força se torne irrelevante. E os humanos não estão isentos dessa lição. Nosso próprio sucesso como espécie raramente veio do domínio físico. Veio de ferramentas, cooperação, engano, planejamento e previsão. Terceirizamos a nossa luta para a engenhosidade muito antes de construirmos civilizações. A natureza descobriu isso primeiro. A lagartixa de cauda folhosa não se tornou invisível por acidente. O polvo não aprendeu a imitar os seus inimigos por sorte. A gazela não inventou a sinalização honesta da noite para o dia. O gambá não desenvolveu armas químicas sem custo. Estas são soluções antigas para um problema antigo, como sobreviver num mundo que quer devorá-lo. E talvez a constatação mais humilhante de todas seja esta. Os animais que muitas vezes descartamos como fracos, passivos ou indefesos ainda estão aqui. Muitos dos predadores de topo que admiramos desapareceram. A força é barulhenta, a engenhosidade é silenciosa e as estratégias silenciosas tendem a durar mais tempo.
Portanto, da próxima vez que você pensar que a sobrevivência pertence aos ousados, aos violentos ou aos dominantes, lembre-se das criaturas que você conheceu aqui, aquelas que sobreviveram desaparecendo, enganando, fugindo, resistindo. Na longa história da natureza, os vencedores nem sempre são os guerreiros. Às vezes, os covardes herdam a terra, e eles fazem isso de forma brilhante.